Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, mulheres e homens de Deus, graça e paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a comunhão e o amor de Deus seja super abundante na vida de vocês. Jesus abençoe a vida de cada um. Hoje nós vamos estar estudando mais uma palavra aqui da Bíblia, que está em Provérbios 15:16. Fala assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor tudo maiúsculo, do que um grande tesouro onde há inquietação. Bom, pessoal, hoje eu não vou ler ali o comentário porque eu tenho pensado algo aqui na minha cabeça e eu gostaria de dividir com vocês. Pessoal, é uma coisa muito séria porque muitas pessoas estão esperando, né, a apostasia, né, para acreditar que Jesus está voltando. Meu irmão, tem que falar uma coisa para você. A apostasia, ela já começou há muito tempo. Ela começou desde o tempo em que o evangelho da salvação se tornou o evangelho do dinheiro. Porque hoje em dia, as pessoas, elas ganham as coisas, ganham seus carros, ganham as suas casas, por meios prejudicando ao próximo e fala assim: olha aqui, ó, Deus me deu, o Senhor que me deu. Vocês acham que Deus dá alguma coisa por meio de pecado, por meio de coisa errada, meio de iniquidade? Pessoal, o evangelho da salvação não é o evangelho do dinheiro. Eu vejo nas igrejas pedindo, me dá o teu melhor, como se o teu melhor fosse teu dinheiro. E muitos têm se esquecido do primeiro mandamento. Do primeiro e do segundo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus não significa, não, irmãos. Amar a Deus não significa você pegar todo o teu dinheiro e dar numa igreja pensando que Deus vai te recompensar e te dar 10.000 vezes aquele valor. Não. Amar a Deus é você ajudar aquele necessitado que está na rua. É você ajudar teus pais. É você ajudar aquela pessoa que está oprimida. É você usar o seu dinheiro para essas coisas. Essa era a causa principal, a causa do amor. Eu vejo que nas igrejas tem até piada. O pessoal pega muito no pé do pessoal que é homossexual, né? Então faz piadinha com o pessoal com sofrimento alheio. Por que não se faz piada com corrupção? Será que é porque a corrupção começa ali dentro da igreja mesmo? Por isso que não tem piada da corrupção? Por quê? O que eu quero dizer para vocês e meus irmãos, que não adianta ninguém, não adianta o mais belo templo, não adianta todo mundo se juntar se não tiver amor ali, se não tiver a prática do bem. Sabe que outra coisa que eu tenho percebido? É tão sério isso, que aqueles que fazem o bem, praticam o bem, adoram outros deuses. E aqueles que se dizem adorar a Deus, não praticam o bem. O que sobra aí? O céu sobra para quem aí? Vocês veem como que é séria essa questão? Nós temos que aprender com os outros. Os que se dizem crentes que adoram a Deus em verdade e em espírito, então ensina para aqueles que praticam o bem que eles devem adorar a Deus como único Senhor. E os que praticam o bem ensinam para aqueles que dizem adorar a Deus, mas não praticam o bem, que Deus veio foi para isso, para nos ensinar a amar o outro, a amar ao próximo, não ficar amando dinheiro, gente. Deus não é banco. Deus não é banco, não é caixa de banco para ele ficar distribuindo dinheiro. Ele não veio com essa intenção. Eu vou ler aqui uma mensagem para vocês que está aqui, ó. Ela está em Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 13. E fala assim: não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Pelo que quando entendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem,
praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vocês estão vendo, meus irmãos, aqui como não adianta nada as ofertas? Como não adianta o dinheiro? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Esse dinheiro que você tem, você pode estar ajudando para as causas das pessoas que realmente precisam, nessas outras causas aqui. Eu vejo que o Evangelho de Jesus se tornou na justiça dos homens, na doutrina dos homens, que prega mais aquilo que não se deve fazer, mas se esquece de ensinar aquilo que se deve fazer. Por quê? Porque se você aprende aquilo que você deve fazer, os outros pecados Deus pode limpar. Se você se inclina ao bem, Deus ele vai te limpando. Ele vai te purificando de uma forma que as outras coisas vão ser banais. Muitos se pregam, não pode beber cerveja, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Deus falou, o que entra não contamina, mas o que sai de dentro para fora contamina, porque as palavras das pessoas são palavras de zombaria, são palavras que oprimem, são palavras que não olham para o outro, não amam, não tem aquele amor. Cadê o amor? A gente precisa do reavivamento da igreja com o amor de Jesus. É isso que a gente está precisando. Olha a outra aqui. Eu tinha separado outra palavra aqui. Esse vai ficar um pouquinho longo, gente, porque é sério esse assunto. Olha aqui. Vamos lá. Jesus censura os escribas e os fariseus. Antes de censurar os escribas e os fariseus, Jesus falou o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Depois, isso está em Mateus 22. Depois em Mateus 23, a gente vai lá para o 23:14, e ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devoreis as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeitos, o fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E aqui ele fala também, eu não estou achando aqui, meus irmãos, vocês podem estudar o 23, que eles falam aqui, tem uma parte que ele ensina, deixa eu ver se eu acho que eu não estou achando. Bom, eu não estou achando aqui, mas tem uma parte, aqui achei, meus irmãos, 23, ele fala aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, não adianta nada você dar uma fortuna lá, o teu dinheiro inteirinho que você tem, se você não tem essas outras coisas aqui, a misericórdia, a fé, o amor para com o outro. Não que você não deva ajudar na sua obra e na tua igreja, mas o que eu quero dizer é que não adianta você dar todo um dinheiro se você não pratica o bem. Se de ti não sai o bem, se não exala o amor, se não exala o mandamento de Jesus. É aquilo que eu falei. Nós temos que amar a Deus e a Jesus, mas não tem como dizer que se ama Jesus sem praticar o bem. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje para vocês. Se vocês amem a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, fazendo as obras que Ele deixou aqui para que nós fizéssemos, que é ajudar ao próximo. É para isso que nós estamos aqui.
para levar a palavra para aquele que está precisando, aquele que talvez estava pensando em um suicídio, para levar a palavra para aquele que talvez se sente oprimido por uma condição de preconceito, para levar a palavra para aquela pessoa, para aquela mulher que perdeu seus familiares e já não tem mais como sobreviver e já não quer mais viver, para ajudar talvez financeiramente ou com alimento aquele que já não tem mais o que comer. A gente come tanto e a gente come tanto, a gente tem tanta coisa para comer e mesmo assim às vezes a gente olha para a geladeira e fala: hoje eu não tenho nada que comer. Vocês já pararam para pensar o que é realmente não ter nada para comer? Então, meus irmãos, ajudem, façam isso, que os outros pecados Deus se encarrega de limpar. Ele vai se encarregar de limpar. Entrega a tua vida nas mãos dele, porque é para isso que ele veio aqui, para ensinar o amor. E não o amor ao dinheiro, mas o amor no Pai, no Filho, no Espírito Santo e no próximo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!